Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje vou falar sobre um assunto muito atual, porque no mundo em que vivemos hoje, infelizmente, estamos cercados por muitas coisas. E essas coisas, elas nos assediam fortemente, tentando nos levar a cair no pecado, nas abominações, nas práticas ímpias, nas iniquidades que existem por aí. Então, a geração em que estamos vivendo hoje está muito corrupta e pervertida por causa dessas coisas. E essas pessoas que vivem envolvidas e enredadas por essas práticas, elas estranham o nosso procedimento, porque elas veem que nós não estamos concorrendo com elas a esses mesmos excessos de devassidão em que elas vivem. Pelo contrário, nós estamos nos prevenindo, nos resguardando, nos acautelando dessas coisas, não deixando que essas coisas possam nos dominar. Porque quando alguém é dominado por essas coisas, a pessoa passa a viver de acordo com essas coisas. E aí é que está o erro, tanto delas como de qualquer pessoa que se deixa levar por isso. Por isso, nós não podemos deixar não podemos deixar que isso aconteça conosco em tempo algum. Por isso, é necessário uma santificação de nossas vidas. É isso que tem que acontecer com todos nós, durante todo o período em que vivemos neste mundo, durante todo o tempo que resta de nossa peregrinação neste mundo, nós temos que viver dessa forma. Porque só dessa forma é que iremos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, que está vendo o que está acontecendo. Todos os dias Ele está conosco, Ele está olhando para as nossas atitudes, para a nossa forma de pensar, de falar e de agir. Então, tanto a nossa forma de pensar, de falar e de agir tem que ser irrepreensível diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. E é claro, diante do Senhor Jesus, que está vendo o que estamos fazendo. Nada fica escondido aos olhos dele, tudo está patente aos olhos dele, e é a ele a quem nós vamos ter que prestar contas. Então, nós temos que nos conscientizar que devemos viver uma vida com consciência pura, uma vida saudável, uma vida que não se contamine com as contaminações que existem nesse mundo, que são muitas. Milhares e milhares de pessoas já se contaminaram com as coisas do mundo. Mas nós, que estamos em Cristo, que amamos ao Senhor Jesus sinceramente, não podemos nos deixar levar por isso. Todas essas coisas, todas essas coisas não podem nos dominar em tempo algum. Nós não podemos cair nessas tentações e se deixar levar por essas coisas pecaminosas que só contribuem para o nosso mal, só contribuem para a nossa ruína e perdição. Então, é hora de entendermos isso, porque o resultado da luz pode, de alguma forma, se associar com as obras das trevas. O resultado da luz que está em nós pode ter alguma comunhão, alguma amizade, alguma sociedade, alguma interação com as obras das trevas, de forma que possamos conviver em harmonia com as obras das trevas? É claro que não. Nós que temos o resultado da luz em nossas vidas, temos que viver de acordo com a luz. Luz não combina com as trevas. Trevas não combinam com a luz. São opostas entre si. Não podem se juntar de forma que seja uma só. Isso nós devemos entender, se conscientizar disso. Porque
nas Escrituras existem muitos textos falando sobre isso, para que não possamos nos deixar levar por essas coisas. Não sejamos enganados por isso. Então, esse texto que eu vou ler aqui agora fala um pouco sobre isso. E esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, onde ele fala sobre isso para aquela igreja. Porque cada uma daquelas pessoas que constituíram a igreja na cidade de Éfeso, em cada uma daquelas vidas, tinha o resultado da luz. Eles eram luz no Senhor. E por isso, em hipótese alguma, poderiam se associar com as obras das trevas, poderiam se igualar com as obras das trevas. Não poderiam fazer isso em tempo algum, porque agora eles são luz no Senhor, eles eram luz no Senhor. Assim como nós somos hoje também luz no Senhor. Não podemos nos misturar com as trevas. As trevas não podem chegar em nossas vidas, se acomodar em nossas vidas. Não podemos se amoldar às obras das trevas em tempo algum. O Senhor Jesus não nos chamou para isso. Pelo contrário, Ele nos chamou para sermos diferentes. Sermos luz é ser diferente, é ter uma diferença. E ter diferença significa não ter nenhuma igualdade com as obras das trevas em tempo algum. Não pode haver julgo desigual. Naqueles que são luz do Senhor não pode haver julgo desigual em tempo algum. É isso que nós devemos entender. Então, Paulo aqui para a igreja de Éfeso está explicando isso. E ele explica com essas seguintes palavras. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Então, a impudicícia. O que é a impudicícia? A impudicícia é algo imoral. Então, algo imoral não pode existir em nossas vidas, porque é algo que não nos convém em tempo algum. Coisas imorais não nos convém. Não faz parte de nossas vidas como luz do Senhor. Então não podemos nos deixar levar pela impudicícia que existe hoje, nesse século XXI em que estamos vivendo. Existe muito disso por aí. Existem muitas coisas imorais por aí que não nos convêm, não nos edificam em nada. É isso que nós devemos nos conscientizar. É disso que ele está falando aqui para a igreja de Éfeso. E isso serve para a igreja hoje, no século atual em que estamos. Então ele continua dizendo, e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós. Então, a cobiça, que é o apego demasiado ao dinheiro, a cobiça por qualquer coisa, a cobiça é aquilo pelo qual nós somos tentados pela cobiça. E a cobiça, uma vez dado à luz, gera o pecado. Então, nenhum tipo de cobiça pode ser nomeado entre nós. E não apenas a cobiça, mas também a impureza. Nenhuma impureza. Não podemos ser impuros em tempo algum. Existem muitas coisas impuras aí, que nós não podemos sequer nem tocar em coisas impuras. Não podemos pensar em coisas impuras, falar coisas impuras, praticar coisas impuras. A impureza tem que estar fora de nossas vidas para sempre. Então, nem a impudicícia, nem a impureza, nem toda sorte de impureza ou cobiça, nenhuma dessas coisas nem sequer podem se nomear entre nós. Nós não podemos se referir nominalmente a nenhuma dessas coisas, em tempo algum. Não podemos falar disso. Não podemos nomear isso em tempo algum. Porque é isso que convém aos santos. Não falar dessas coisas. Falar dessas coisas são coisas inconvenientes. Não falar
é o que nos convém. Nos convém não falar dessas coisas em tempo algum. Esse tem que ser o nosso procedimento. Na época em que vivemos hoje, neste século. E ele diz mais: nem conversação torpe. A conversação torpe é uma conversa infame, é uma conversa indecente. Então, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Chocarrices são comentários ou gracejos insolentes e atrevidos. Isso não pode fazer parte do nosso vocabulário em tempo algum. São palavras vãs, palavras que não podem sair de nossa boca. De nossa boca tem que sair palavras que transmitam graça aos que ouvem. Tem que sair palavras que possam ajudar, palavras boas, palavras certas. E não podem sair palavras que sejam chocarrices, porque essas coisas são inconvenientes. Ele está escrito aqui: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. São inconvenientes para quem? Para nós que somos luz do Senhor. Para o mundo, de forma geral, que está muito corrupto e pervertido, pode ser algo normal e comum. Mas para nós são coisas inconvenientes. E é isso que nós devemos nos conscientizar. Aí ele diz aqui, terminando, ele diz: antes, pelo contrário, ações de graças. Então a nossa prática de vida tem que estar totalmente voltada para as ações de graças, a uma vida exemplar, a um modo de vida onde que o nosso modo de pensar, de falar e de agir esteja de acordo com as ações de graças. Tem que ser igual ao exemplo de Cristo Jesus. É assim que tem que ser a nossa prática nesse mundo. Então, nós devemos resplandecer como luz nesse mundo, sem nenhum tipo de murmuração ou contenda, ou coisa inconveniente. Isso, nós devemos nos conscientizar disso. Nós devemos nos conscientizar disso para que sejamos assim em todo o tempo. O Senhor Jesus espera que sejamos assim. Então, tem que partir de nossa parte, individualmente falando, essas atitudes, para que o fruto da luz, o resultado da luz, possa acontecer em nossas vidas, possa ser visto de forma exemplar pelas pessoas. Isso vai acontecer quando as nossas vidas não se misturarem com as obras das trevas. Então tem que existir isso de nossa parte. O Senhor Jesus quer que sejamos assim. Ele nos deu exemplo para que possamos seguir os passos dele hoje. Ele foi assim quando esteve aqui, naquela época. Hoje, somos embaixadores dele. Somos aquele a quem devemos imitar para ter uma vida exemplar, irrepreensível, sem mácula alguma. Esse tem que ser o nosso papel, a nossa atitude tem que ser essa. Então essa palavra aqui é muito importante para a época em que estamos vivendo agora, porque já estamos nos últimos dias, pessoal. Os últimos dias que estamos vivendo, vão se agravar as coisas que tentarão nos assediar para cairmos no pecado, cairmos nas práticas erradas, nas obras das trevas. As obras das trevas vão procurar nos infectar, digamos assim. Vão tentar nos contaminar. Vão tentar nos fazer ser arrastados para a ruim e perdição. Esse é o objetivo das obras das trevas. Então, diante disso, nós não podemos deixar com que isso aconteça. Temos que repelir essas obras das trevas. Não podemos nos misturar com elas em tempo algum. Esse é o procedimento exemplar da igreja em Cristo Jesus. Uma igreja edificada sobre a pedra que é Cristo Jesus não pode se deixar levar pelas obras das trevas. Tem que mostrar os resultados da luz em nossas vidas. Então é isso que tem que acontecer.
E o Senhor Jesus espera isso da sua igreja hoje. A igreja tem que estar conscientizada disso. É isso que tem que acontecer. Então, Ele espera que façamos isso, para que assim sejamos uma igreja que possa viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Eu espero que essa mensagem de hoje possa edificar a vida das pessoas que creem em Cristo Jesus. Possa edificar a igreja, para que essa igreja seja uma igreja que viva no presente século de forma sensata, justa e piedosa. É isso que o Senhor Jesus espera da sua igreja. Vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Amém.